Muito boa noite, meus queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de live. E hoje é um dia muito especial em que eu vou receber o meu amigo de infância, Dr. Luiz, ou melhor, André Luiz de Araújo, que é professor da Universidade Federal de Uberlândia. Ele já se faz presente. Vamos mandar o convite aqui. Oi, Ana, querida. Olá, André. Seja Tudo muito bem, Laura? Quanto bem-vindo. tempo? Quanto tempo! Quanto tempo? É, Que muito satisfação mesmo. tê-lo, que satisfação tê-lo Ah, aqui comigo. imagina, satisfação. Não, satisfação é toda minha. Muito Já enchi muito seu obrigada. saco na escola, né, amor? Eu sabia que você ia falar Demais. isso. Mas É, eu falei, não, não é possível que a Laura vai me convidar. Será possível que ela esqueceu de tudo que eu já fiz com ela? Mas eu era criança também, vilão. Eu continuo te adorando. Mas eu era uma sim, criança problemática, eu entendo. não, e de criança problemática, né? Que você que está se autodenominando Isso. formou-se em arquitetura e tornou doutor pelo Unicamp, gente. Então, vamos falar agora do currículo do doutor Luiz, eu estou chamando de Luiz, André Luiz de Araújo. Mas brincadeiras à parte, André, é uma satisfação tê-lo aqui. É lógico que não tem nenhum tipo de mágoa, até porque era uma brincadeira sadia. Você me fez Ah, muitas tá. raivas, mas assim, tudo isso passa, até porque não é nada do que se compara à educação de hoje, né? Que as pessoas estão tão Claro, intolerantes, né? Enfim, sem dúvida. feitas essas brincadeiras iniciais, gente, o meu convidado de hoje, ele é professor da Universidade Federal de Uberlândia, arquiteto e urbanista e mestre em engenharia civil pela Universidade Federal de Viçosa, doutor em arquitetura, tecnologia e cidade pela Unicamp e passou um período no Instituto de Tecnologia de Melbourne, na Austrália, onde ele fez parte do doutorado, não é isso mesmo, André? É isso aí. A gente chama isso de doutorado sanduíche. Sanduíche, isso. E atualmente ele coordena o laboratório de modelagem baseada em informação. O Instagram é Informar Informa, 3D. informa Informa 3D. 3D, isso. Para Informa maiores. 3D. Isso aí, Exatamente já está isso. com a canequinha personalizada. Gente, para iniciar a live, eu queria que só falar que os comentários, as perguntas podem ser feitas, que o André vai responder com todo carinho. E quem puder compartilhar no aviãozinho que tem embaixo aqui do Instagram, via direct, eu agradeço muito e mandar os coraçõezinhos, porque o algoritmo do Instagram, ele dá um engajamento maior quando se tem os corações, que quer dizer o like aqui durante a live, tá bom, gente? Muito obrigada desde já. E hoje nós escolhemos um tema, né, André, de cidades inteligentes, com a temática se Viçosa pode se tornar uma cidade inteligente. Para começo de conversa, eu gostaria que você explicasse o que é uma cidade inteligente. Legal, vamos lá. Primeiro, não sei nem se existe cidade inteligente ou não existe cidade inteligente, se pode existir uma cidade inteligente ou se realmente isso é uma utopia, né? Mas o que tem sido chamado de cidade inteligente pela comunidade científica da área, pelo mercado também, são as cidades que utilizam tecnologia do tipo, tecnologias para conectar as pessoas, para incluir as pessoas nos processos decisórios do espaço urbano. Essas tecnologias, elas variam desde que a gente chama de internet das coisas, né, a IoT, Citizen Science, né, que seriam as ciências que utilizam o conhecimento das pessoas para fazer ciência. E os melhores exemplos que a gente tem disso são os aplicativos que a gente usa com frequência, né? O Uber, o Netflix, o próprio algoritmo que você acabou de citar aí, é um exemplo bom de Citizen Science, porque vou performar
uma realidade a partir do que as pessoas acham, a partir do que as pessoas se interessam, né? O Uber é feito dessa forma e o Netflix também, né? Também já é feito dessa forma. Então existe uma tendência em promover tecnologias para a inclusão das pessoas. No caso das Smart Cities, né, que a gente está traduzindo aqui como cidade inteligente, mas tem gente Sim. que chama isso de cidade conectada, mas no caso das Smart Cities seriam utilização da tecnologia para incluir as pessoas, principalmente no processo decisório do espaço urbano. Atualmente, as decisões são muito o que a gente chama de top-down, de cima para baixo, né? Uma intervenção urbana que um prefeito propõe, que um empresário propõe, e isso muitas vezes causa muitos problemas no espaço urbano, problemas que às vezes se tornam irreversíveis, né? Viçosa tem experimentado alguns desses, é claro que hoje em dia eu sou um turista aí, né? Mas meu pai mora aí, minha família toda mora aí. E eu acabei percebendo essa urbanização de Viçosa ao longo da minha vida. E depois que fui estudar arquitetura, eu percebi também como que essas decisões poderiam ser tomadas à luz de mais informação. Então é isso que a informação faz. A informação, ela esmiuça para as pessoas o que as coisas podem ser, né? Assim, e ela conduz a uma melhor tomada de decisão. Ela elimina um pouco do achismo, né? Ah, eu acho que Viçosa deve ser assim. Mas o que os números dizem? O que a tecnologia diz? O que as pessoas podem, de fato, definir sobre o espaço urbano? As pessoas vão usar o espaço urbano, né? Quem é melhor para definir as regras do jogo do que as próprias pessoas? Então, seria Sim. isso o grande conceito de cidades conectadas. E justamente nós temos na Constituição um instrumento chamado Plano Diretor, que prevê as audiências públicas. Isso vai muito de encontro ao que você falou, não só em questão de mobilidade, sustentabilidade, o plano diretor ele engloba, né, coleta de lixo, enfim, vários requisitos que podem contribuir para a cidade se tornar cada vez mais inteligente. E eu queria que você falasse, né, você que se considera turista, mas viveu boa parte da sua vida aqui em Viçosa, quais são os aspectos urbanos que Viçosa deve melhorar para atingir um nível melhor de, né, até se chegar ao conceito de Smart Cities? Legal. Para responder essa pergunta, eu já aproveitei e preparei um algoritmozinho para mostrar. Porque não adianta muita gente ficar aqui falando se eu não mostrar com alguns números sobre Viçosa. Vamos dar uma olhada? Vou virar meu telefone aqui para o meu computador, se você me permite. Claro, à vontade. Então eu vou virar aqui para minha tela. Espero que eu consiga mostrar o que eu estou querendo mostrar. Mas se a gente olhar aqui para os números de Viçosa, né, a população de Viçosa aqui, esse é um dado que a gente sempre sabe, né? Qual que é a população de Viçosa, né? Em todas as cidades, né? Uberlândia tem uma rixa muito grande com Uberaba. O esporte número 1 do uberlandense é dizer que é maior que Uberaba umas 3 vezes. Então esse número a gente sempre sabe, né? Qual que é o tamanho de Viçosa? Então esse número que eu peguei do censo aí de 2018, ele dá conta que Viçosa tem cerca de 78 mil habitantes, 79, com uma população flutuante originária aí da universidade. Mas se a gente olhar para os outros números da cidade, tem outros números que nos dizem muito mais coisa. Esse aqui, por exemplo, que é a densidade da cidade, 241 habitantes por quilômetro quadrado, né? Se a gente começar a recortar aqui algumas partes aqui da cidade, né? Se a gente começar a olhar aqui para as áreas que não estão urbanizadas e fizer um recorte só no centro aqui, a gente repara que a densidade é muito maior do que isso, né? A gente olha para Pega-Rolfes, olha para a praça, a densidade vai ser bem maior do que esses 241 habitantes por quilômetro quadrado. Seguindo ainda no fluxo aí de mais informações, né? Eu tenho aí a renda per capita de Viçosa. Eu espero que esteja dando para ver aí. Se não tiver, você me avisa, viu, Lana? Sim, tá ótimo. A imagem Mas é excelente. a renda per capita de Viçosa, então, gira em quase em torno de 20 mil reais. Isso é muito ou pouco? Isso é bastante. Isso é bastante. Para você ter ideia, é maior que Juiz de Fora, por exemplo. Aliás, Juiz de Fora hoje está um pouquinho maior, agora gira em torno de 25 mil reais. Mas já teve bem abaixo disso.
Muito porque a universidade, né, são muitos funcionários públicos que puxam a média salarial para cima. Então a gente tem uma boa média salarial. E o último dado que eu queria mostrar aqui é em relação à escolaridade. Esse número aí é de pessoas entre 6 e 14 anos, é assim que o censo trabalha, 6 e 14 anos, 99% da população entre 6 e 14 anos estão na escolaridade correta, né? Então esses são números, só um minuto. Esses são números que têm muitas potencialidades, são números bons em alguns aspectos, né? São muito bons, assim, nós não temos uma população muito grande, nós temos uma área boa, nós temos uma escolaridade boa e uma renda per capita boa, então por que nós experienciamos um espaço urbano com problemas tão conturbados? Por que as coisas acontecem dessa maneira? Assim, se a gente tem todos esses quesitos muito bem colocados, por que a gente experiencia o que a gente experiencia? Muito por conta das decisões do espaço urbano. E é por isso que eu vou mostrar aqui um algoritmozinho que eu escrevi rapidamente, tá? Não repara não que isso foi feito com uma ferramentinha que a gente usa em arquitetura e urbanismo, uma ferramenta algorítmica que é assim, muito básica. Não serviria para eu usar isso aqui como uma ferramenta de planejamento urbano, de fato, né? Mas eu consigo saber algumas coisinhas, só para vocês terem ideia aqui, ó. Nesse meu modelo aqui que eu fiz, né, rapidamente, é um modelinho aqui da praça com a Virgílio Val, né? Então eu modelei só alguns, vamos dizer, edifícios de interesse, né? Que é aqui a Matriz de Santa Rita, o Amantino e a nossa querida Escola Normal, onde eu enchia muito o saco da Luana, né? Aqui na Virgílio Val. Então eu escolhi essa rua aqui, que é uma rua que todo mundo sabe e que tem uma caixa, vamos dizer, uma rua que tem uma caixa que, se eu olhar aqui para a dimensão dessa rua, eu peguei esse mapa aqui, né, o mapa que tem de Viçosa, né? Se eu olhar para a dimensão aqui dessa rua, tá marcando 8,6 metros, eu não sei nem se é isso mesmo, porque eu não fui lá medir ainda, esses são arquivos que às vezes chegam para a gente, né? Mas nessa rua, ela é bastante, que dá para dizer que ela é bastante curta, né? E que tem um tráfego um pouco intenso. Na época que a gente estudava lá, só tinha Escola Normal praticamente. Não existia o Amantino, tinha a igreja, mas edifícios de interesse realmente não tinha, né? Então vamos dizer que, eventualmente, eu queira colocar aqui, nesse espaço urbano, aquela edificação que eu acabei de colocar lá, aquela vermelhinha lá. É uma edificação de um andar só, né? Vamos dizer que seja essa edificação de um andar só, de uma família só, e de repente apareceu um pontinho verde lá, que é um carro, né? Vou colocar um carro para essa família se locomover na cidade, né? Então, a partir, de repente, se eu trocar essa edificação por um prédio, né, por exemplo, isso altera muito as coisas. E olha só que eu vou fazer um recorte aqui somente de veículos, ok? Não estou falando de água, não estou falando de rede de esgoto, não estou falando de rede de eletricidade, não estou falando de internet, não estou falando de uma série de outras coisas que acontecem, uma série de outras variáveis que acontecem no espaço urbano. E principalmente deixo claro que não estou falando das variáveis subjetivas, né? A maneira como as pessoas se apropriam dos espaços, isso a gente não consegue medir muito bem no computador, né? Se eu pegar um prédio, por exemplo, o MASP lá de São Paulo, se eu implantar ele lá em Buenos Aires, ele não vai ter o mesmo significado para as pessoas de Buenos Aires que ele tem em São Paulo. Entendeu? Então, por isso que eu não consigo exportar a arquitetura de Melbourne para Viçosa. A cultura é outra, entendeu? Isso tudo tem que ser levado em conta. Mas aqui eu consigo pelo menos saber as variáveis objetivas. Então quer dizer que se eu pegar aumentar, por exemplo, a quantidade de andares aqui para 2, né? Vai surgir então 2 carrinhos. É isso que o meu algoritmo está fazendo ali. Ele está linkando a quantidade de andares desse edifício com a quantidade de carrinhos que eu tenho ali. Né? Só isso que ele está fazendo. Ora, mas vamos jogar essa casa no chão, que é algo que acontece muito em Viçosa, né? A gente está andando na rua, de repente, opa, tinha uma casa, né, neocolonial ali, bastante emblemática da época do café, do Arthur Bernardes, e de repente, no outro final de semana, essa casa está abaixo. Né? A gente já viu isso 1 milhão de vezes acontecendo aí, né? Então a gente pode, né, pegar e construir um prédio, talvez, né? Por que não construir um prédio, já que o imóvel está sempre valorizando numa cidade que é universitária, né? Onde recebe uma universidade que tem 22 mil alunos, né? Não todos no campus de Viçosa, mas tem 22 mil alunos. O UFV é um pouquinho menor que a UFA tem 24 mil, o UFV tem 22, se não me engano.
Mas vamos então dizer que eu comece a colocar um prédio aqui, ó. Eu vou colocar mais andares aqui e vou aumentar aqui a minha capacidade aqui desse espaço urbano e a quantidade de carros vai aumentar, né? Vai aumentar consideravelmente. Ora, mas espera aí, eu poderia ter mais andares, né? Poderia ter, por exemplo, 2 carros, 2 apartamentos por andar, e aí eu aumento ainda mais a minha frota de carros, né? E por que não 3 ou 4, né? E porque eu posso ter muito mais carros, é isso. E hoje em dia também é bem mais fácil ter carros, né? Então eu posso, inclusive, ter mais carros por família, dobrar a quantidade de carros por família, né? Uhum, Bom, dito e posto isso, eu tenho bastante carros aqui agora, né? Num certo. predinho aqui, 2 carros em 4 apartamentos por andar, 2 carros. Uhum, Oba, mas espera aí, mas a legislação de Viçosa, o plano diretor, fala que eu só posso construir até determinada altura. Então, espera aí, será que eu não posso mexer um pouquinho nessa lei e tentar aprovar mais alguma coisa aqui? Eu posso, por exemplo, mexer no pé direito do edifício. Para quem não sabe, pé direito é a distância entre piso e laje, né? Entre piso e teto, né? Em geral, eu tenho algumas normas de desempenho que permitem um bom pé direito, é aquele pé direito de 3 ou mais, né? Que a gente fala, é um pé direito que permite uma ventilação muito melhor, uhum, permite um conforto térmico muito melhor, mas hoje em dia eu posso fazer esse pé direito com muito menos, então eu vou diminuir nesse pé direito aqui, né? E por que não, agora que eu diminuir esse pé direito, eu vou colocar mais andares, né? Por que não? Encher mais, colocar até 2 andares, por exemplo, né? dois sim. andares. Então aí eu extrapolo completamente a caixa da minha rua. É claro que esses carrinhos não estão aqui o tempo todo, né? Eles flutuam aqui, né? Mas eu quero lembrar que a caixa dessa rua é uma caixa de 8 metros, que a gente tinha falado no começo, né? Uma caixa de rua de Sim. 8 metros. Uhum. Ela, ou seja, porque é um tecido urbano antigo, é um tecido urbano do século XIX, né? E eu começo a implementar essas coisas. Lembrando que eu não falei aqui de rede de esgoto, cabeamento de internet, todas as outras infraestruturas. Mas será que a gente deve, de fato, colocar um prédio de 12 andares numa rua igual a Virgílio Val? Isso é que deve se perguntar. Ainda tinha mais uma coisinha aqui no meu algoritmo, que eu não acabei não mostrando. Tinha mais uma coisinha que ainda acontece muito aí, assim, que a gente vê acontecendo muito, que é o espaçamento dos edifícios, né? O edifício geralmente tem uma distância aqui da caixa de rua, né, para eu permitir uma vida urbana, né? Eu permitir uma vida urbana, e de repente eu avanço aqui pela calçada e termino essa calçada bem mais próxima. Peraí, será que faz diferença eu viver numa cidade com uma calçada de 2,5, de 3 metros ou uma calçada de 50 centímetros? Isso faz diferença na experiência urbana? Será que faz Demais. diferença isso? Demais. Possivelmente sim. Então, assim, eu estou dando um exemplo, só um exemplo pequeno, que eu acabei modelando ontem rapidamente aqui, mas muitas outras questões poderiam ser colocadas na mesa, né? E por que que a gente pega e fala assim, por que que Viçosa? A gente se reclama do trânsito. A gente desce da universidade às 6 horas da tarde, nunca peguei aqui em Uberlândia um trânsito como eu já peguei aí. Nunca peguei, assim, impressionante. A gente desce reclamando do trânsito, aí de repente tem falta d'água, aí de repente meu pai está querendo comprar outra caixa d'água para colocar. Vamos, que era isso? Isso não tinha isso quando a gente era criança. Não tinha nada disso, né? Então por que que tem isso agora? Aí as pessoas geralmente falam assim, não, a cidade cresceu de maneira desordenada. Não vamos aceitar isso como resposta, porque ela cresceu de maneira ordenada, mas não com uma ordem boa. Ela cresceu de maneira ordenada, ou seja, quando eu determino construir isso dessa forma, sem verificar toda a informação do espaço urbano, sem verificar quais são os impactos ambientais que eu posso ter nisso, quais são os impactos na cidade que eu posso ter nisso, eu vou experienciar a cidade que eu estou vivendo agora. Então, se a gente olha para Viçosa para trás, qual foi o primeiro edifício? Eu posso falar algumas coisas aqui que eu estou equivocado, estou falando de lembrança. O primeiro edifício que a gente lembra que adentrou dentro dos limites da margem do rio, que são 30 metros. Se não me engano, posso estar falando equivocado aqui, alguém me corrija se estiver aí. É o edifício garagem, ali onde era o ângulo. Ele foi o primeiro a entrar lá dentro, a invadir os 30 metros Leito quando a gente do era Rio. criança. O leito do Isso. rio. E Rio. agora, todos eles invadiram. Peraí, como é que isso aconteceu? Não é mágica, não, gente. E como é que isso aconteceu?
Então, assim, a única coisa que a gente tem que decidir, Luana, e Sim. as autoridades e as pessoas, é qual cidade a gente quer. É qual cidade que a gente quer. Porque todas as decisões interferem. Você quer ver uma decisão, por exemplo, da UFV, que interfere demais na cidade? O curso de medicina. O curso de medicina, por exemplo, na época que ele foi aberto, ou eu fazia mestrado ou eu era professor substituto, aí não me lembro, porque eu já fui professor substituto da UFV. Uhum. Aí foi aquela discussão para abrir o curso de medicina, etc. e tal. Aí você Sim. olha para o curso de medicina, nós estamos falando de 300 pessoas, porque são 50 vagas, Sim. 6 anos do curso de medicina, ou seja, 300 pessoas. Nós estamos falando de 300 pessoas que são 300 pessoas com alto poder aquisitivo. A gente vê isso nas escolas de medicina. Quando eu estudava na Sim. Unicamp, você vê os carros na escola de medicina, era bem diferente do que das outras faculdades. Só vê BMWs, essas coisas, né? Ou Aham. seja, de fato existe uma segregação. O curso de medicina, existe um poder aquisitivo envolvido. É. É Esse um poder curso aquisitivo, fechado. esse poder aquisitivo, ele se reflete no espaço urbano, porque atualmente o perfil das repúblicas está mudando. O perfil das repúblicas está virando unidades habitacionais pequenas, né, individuais. Hoje em dia tem mudado muito esse perfil, né? Minha esposa estudou medicina, minha esposa é médica, estudou medicina na UFV, sempre Uhum. morou sozinha em unidades habitacionais individuais. Ou seja, quanto mais unidades habitacionais eu colocar por metro quadrado, é melhor, porque a especulação não vai parar. Eu tenho 300 pessoas a mais naquele espaço urbano ali, e essas 300 pessoas com alto poder aquisitivo. Eu estou falando de 300 pessoas. Aonde que elas moram? Ou é na Pega Rolfs, ou é na coisa, elas moram nos melhores locais. Esses Sim. locais deixaram de ser casa, viraram prédios por conta da especulação. O preço da terra é muito alto, porque a oferta é pequena de espaços, é um espaço do século XIX, é um espaço urbano do século XIX, então a especulação vai lá em cima e acontece aquele processo de gentrificação, onde as pessoas são de fato expulsas, vamos dizer assim, entre aspas, né, expulsas do centro, elas são compelidas a morar em outro lugar, elas têm que morar para outro lugar. E Sim. aí, esses outros lugares, eles não têm a infraestrutura urbana que a gente tem no centro. Né? Eles têm as mesmas linhas de ônibus, eles têm a infraestrutura, eles têm o calçadão, eles têm. Não tem. Tem a vivenda, tem a praça? Não tem. Eles não têm nada disso. E o poder público não tem condição de levar essa infraestrutura até lá. Entendeu? É basicamente isso que acontece. É um Então a efe... gente tem que decidir, Luana, aquilo Sim. que cidade nós queremos. Cada decisão tomada aqui agora se reflete no futuro, né? Isso é uma coisa meio lógica. A cidade não cresce desordenada. Ela cresce de maneira talvez permissiva. Talvez Uhum. permissível, eu permito tudo, né? Agora, será que a prefeitura não pode arbitrar sobre a existência ou não de um curso de medicina na UFV ou sobre aonde ele vai ser implantado? Tem que poder, porque ela arca com todas as consequências da UFV. Ela pega todas as consequências. Essa decisão ela não é só da UFV. A decisão é da cidade também. Aonde vai ser o curso de medicina, essa decisão cabe à cidade também. A cidade vai absorver isso. Entendeu? Sim, Então, desculpa aí se eu tô não, abrindo, escancarando as coisas aqui, mas é dessa maneira que acontece. Então, assim, claro. o jogo é esse. Eu fiz um algoritmo só para mostrar um impacto, né? Um pequeno impacto que pode ter numa rua de 7 metros, que é a Virgílio Val. Né? A gente voltava da escola dali e não tinha nada, não tinha problema de nada. E hoje tem isso. Então, a gente pode, de fato, minimizar muito desses efeitos pensando a partir de dados, né? Pensando a partir de informação. Informação hoje que pode ser, a partir das plataformas que nós temos, elas podem ser compartilhadas entre as pessoas. Basicamente é isso. Me Desculpa veio um que o professor insight. fala muito, eu falo demais. O palco é seu, André, e parabéns pelas colocações, você tem toda a razão. Eu vejo, fazendo a parte aqui com muito bons olhos, a atual administração da UFV, que está em constante conexão com a prefeitura, porque a UFV, como você bem mesmo, a cidade de Viçosa, ela absorve muito da UFV e vice-versa, então elas têm que estar em consonância. Inclusive, agora tem a nova PH, que é depois ali do final da universidade, está asfaltando, asfaltou tudo, até o trevo que vai para a cidade de Cajuri. E ali vai trazer um impacto muito grande
para a cidade, tem até uma discussão, não estou aqui fazendo ideologia de A ou B, mas saiu até no jornal local, falando a respeito do tráfico de caminhões. Alguns empresários estão questionando a universidade por ter proibido, né, o tráfico, né? Deu agora no jornal local, e eu li a reportagem um pouquinho antes, inclusive, de entrar na live. Mas parabéns pelas colocações, e pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar para quem está entrando agora. E continuando, né, nosso bate-papo, você que morou na Austrália, lá a cidade recebeu entre 2011 e 2017, ou seja, 7 anos consecutivos, a cidade mais habitável. Como foi morar numa cidade desse porte? Quais experiências que você pode nos brindar aqui nessa live? De fato tem isso aí. Melbourne ganhou esse título aí da cidade mais livable do mundo, né? Não tem muita tradução, a gente já traduz como habitável, né? Mas não tem muita tradução para isso. Uhum. Mas Melbourne ganhou esse título aí, né? Só para a gente ter um parâmetro de comparação, Melbourne tem cerca de 4 milhões e meio de habitantes, né? Sydney é mais ou menos o mesmo tamanho. Uhum. E lá, assim, tem uma conexão muito grande entre os modais, né? Uma cidade que experiencia muita vida, né? Uma cidade que... Eu até deixei também mais um vídeo aqui na agulha enquanto eu vou falando. Esse vídeo é da minha universidade, né? Da University of... lá do Instituto de Tecnologia, né? E vai mostrando, inclusive, a vida na cidade, né? É uma cidade que se caminha demais, é uma cidade que não é completamente dependente do carro, onde as pessoas caminham, onde existe um respeito muito grande na vida urbana, onde a gente... Uma das coisas que mais me chamou a atenção, morei um tempo nos Estados Unidos também, já fui muitas vezes à Europa, uma coisa que me chamou a atenção muito na Austrália é como que as pessoas idosas têm... assim, experienciam uma vida ativa, né? Como que elas experienciam uma vida mais ativa, assim, né? Exatamente isso. Então é uma cidade que onde a vida urbana acontece muito, né? A vida urbana acontece com muita frequência, a vida urbana pulsa, vamos dizer assim. Agora, é claro que tem toda uma questão por trás disso, a começar pela violência, né? Às vezes me perguntam assim, o que mais você tem saudade da Austrália? Eu falei, segurança. Segurança de andar 3 horas da manhã com o celular, falando na rua e ter certeza que nada vai acontecer comigo. Né? O dia que eu estava lá, inclusive, na época que eu estava lá, uma pessoa foi atropelada lá, aí passa no jornal a história da pessoa, as pessoas se comovem, né? A vida tem muito valor, né? Não é igual aqui, a vida é um número, né? Para nós aqui, a vida é algo, né? É só um número, é só uma pessoa que morreu ali, né? Então, assim, a vida tem muito valor, assim, e tal. Mas eu acho, assim, eu deixar bem claro, assim, eu acho que o brasileiro, muitos, né, eles se eximem muito das coisas quando vai falar mal do Brasil, sabe? Se você Sim, chegar nos Estados Unidos, né, quando eu estava nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, o sim. americano é muito assim. Se você falar mal dos Estados Unidos, você está falando mal do. Se você falar mal dos Estados Unidos, você está falando mal da pessoa, porque ela mora lá, ela é os Estados Unidos. Uhum. Então, assim, eu gosto de uma frase que o Bernardinho, treinador de vôlei, fala assim: não existe roda de excelência sem comprometimento. É claro que não existe. Se não se comprometer, não vai haver, né? Ah, o problema é de Viçosa, e daí? Eu moro em Berlândia, não tô nem aí com isso. Não é assim, cara. A cidade onde eu nasci, eu tenho que me comprometer com ela, tenho que me comprometer efetivamente com ela. Né? Então, se eu não me comprometer com a cidade, nada acontece, independente da ideologia política, se é A ou B, entendeu? Independente se é A ou B. O Brasil somos nós. Nós somos o Brasil. O Brasil não é as matas, nós somos o Brasil. Então nós temos que nos comprometer. Quando falar mal do Brasil, quando falar mal de Viçosa, vamos lembrar que nós estamos falando mal de nós mesmos, ok? Cada um tem uma parcela para construir esse todo, para construir todo esse todo. Então esse todo ele é de baixo para cima que ele é construído, ele não é de cima para baixo. Ele não é a partir de uma ordem, de um prefeito. Existe toda uma cultura que emerge a partir das nossas relações. E essas relações, na Austrália, elas são muito sadias. E é por isso que Melbourne acabou ganhando 7 vezes. É uma cidade que não gosta de shopping, para você ter ideia. Uma cidade que o shopping é a rua.
É sim, na Holanda também. Eu estive na Holanda há pouco tempo, fui fazer um trabalho, Sim. estou fazendo um projeto de uma biblioteca aqui na UF. Eu visitei a Holanda com a professora aqui e tem uma cidade que está construindo lá, que chama. É próxima a Leiden, eu não vou me recordar o nome aqui agora não. Uhum. Mas. Almere, acabei de lembrar, Almere. Uma cidade que ela é como se fosse um shopping mesmo, tecnológico, mas todo ao ar livre. A cidade é tudo acontece na rua, né? O valor da rua é muito grande, sabe, assim, a meu ver. Os olhos da rua, né? A gente brincava na rua. Na casa da Sim. minha avó, não se trancava a porta e quando a gente era criança, todo mundo chegava e entrava, entendeu? É outros tempos, mas por quê? Que precisa realmente acabar com isso, assim? É por isso, assim, que Melbourne, eu acho que Melbourne ganhou 7 vezes. Não é porque ela é a cidade mais tecnológica. É claro que tem tecnologia por trás disso também. Vou dar dois exemplos rapidamente aqui para a gente não Por se ater favor. muito só a essa questão. Sim. Mas tem dois eventos grandes na Austrália, e os dois acontecem em Melbourne. A Fórmula 1, eu tive a oportunidade de ir nos dois, a Fórmula 1, Grande Prêmio da Austrália, e o Australia Open de tênis, né? O australiano adora tênis, o aberto da Austrália, né? Que é um dos Uhum. grandes lãs que tem. Esses dois Sim. eventos, eles mudam completamente a característica de Melbourne. Melbourne acaba respirando esses eventos quando eles acontecem lá. E toda a frota, lá tem muito desses trens de superfície, né, chamados de tram, lá eles chamam de tram, seriam o que a gente fala de VLT, até em Viçosa já se falou disso aí já. Sim. Lá tem muito disso. Então, existe uma conexão entre o VLT, o metrô, Sim. o carro, que é a pior opção que tem a usar é carro, tanto é que o aluguel de carro é bem barato lá. E então são esses modais. Eles se ajustam a partir de algoritmos e, né, utilizando algoritmos, eles se ajustam com base no fluxo das pessoas. Eles utilizam tecnologias do tipo computer vision, né, que seria a visualização do rosto das pessoas e contar pessoas a partir do computador. Não só contar pessoas, mas o computer vision seria o computador conseguir identificar a partir de imagens a informação e retornar ela. Então, todo o tráfego, toda a quantidade de trens, de metrô, de tudo, ela é desviada por algoritmos para ir parar lá no Albert Park, onde acontece a corrida de Fórmula 1, onde as pessoas estão trafegando. É claro que, ou seja, tem tecnologia também, né? Mas tem tudo Sim. isso. A tecnologia, vamos dizer, seria um a mais, vamos dizer, que tem, assim, a vida na cidade é muito boa, mas a tecnologia ela acaba melhorando ainda mais a cidade. E todas esse é um grande exemplo também de citizen science que eu falei aqui, né? Da ciência feita pelo cidadão, né? Que, ou seja, o cidadão vai lá, reporta no aplicativo, ele anda na cidade e ao fazer isso, né? Como o algoritmo que você falou no começo aí, ele performa a cidade da outra maneira. E Mais ou menos o isso. VLT lá funciona de forma eficiente? Demais, Eu te faço essa demais. Tanto pergunta é. porque É. em breve, dia 19, para ser mais precisa, eu vou estar recebendo o professor Gerson Aires, que tem o projeto de implementação do VLT aqui em Viçosa. Eu queria, né, até que você explanasse um pouco mais sobre como é essa questão do É, VLT lá. bom, primeira coisa é que o VLT anda no meio do carro, né? O carro trafega por ele, ultrapassa ele. O trilho é na rua, entendeu? É na Assim. rua. Então ele é um veículo. Exato, é como um ônibus. É a mesma coisa com um ônibus. A gente fica achando que é um. É porque a gente tem a ideia de que Ótimo. o trem é É, algo ali, né? O trilho de trem é algo lateral ali. Não, não, o VLT não é assim, não. O VLT ele passa no meio da rua, no meio dos carros, né? Os carros trafegam por ele normalmente. uhum. Melbourne é a única cidade que eu vi no mundo, tá? A única cidade que eu vi no mundo onde andar no centro com VLT é de graça. $0. Zero Australian Dollar. É de Olha, graça. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. É de graça. Você anda de graça. Só que tem as zonas, eles chamam de Free Trans Zone, né? Passou sim. daquela zona ali, aí você tem que pagar. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas, né, não pagam. Aí ficam alguns fiscais lá, que eles entram lá e cobram a pessoa na hora, e a pessoa tem que pagar $200 na hora. Geralmente é brasileiro e indiano que comete esse tipo de crime lá, assim, essa contravenção. Aham. Mas funciona muito bem, substitui o carro, né? A meu ver, funciona assim maravilhosamente bem. Eu andava de tram todo dia
E é no meio da rua, né? Então, assim, é claro que tem que ter um estudo de impacto, de vizinhança, não é algo para ser implementado assim do dia para a noite, não. Mas todos esses estudos corroboram, mas a experiência do VLT é fantástica. Assim, eu gostaria muito que tivesse aqui na minha cidade, que é Uberlândia, eu gostaria muito que tivesse, Em breve em Viçosa. se Deus Aguarde, quiser. se Deus quiser. E por falar em Uberlândia, onde você leciona, eu queria que você falasse, no contexto de Uberlândia, né, o PIB per capita de quase 50 mil reais por habitante, que é o dobro de Juiz de Fora, que tem 25 mil habitantes. Existem Sim, iniciativas no sentido das cidades inteligentes neste contexto? sim, 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 sim. Essa questão da renda per capita, quando a gente era criança, tô fazendo uma analogia quando a gente era criança, né? Juiz de Fora Aham, era a segunda maior cidade de Minas, né? Juiz de é. Fora, inclusive, foi a primeira, se não me engano, se houver alguém de Juiz de Fora pode me corrigir aí, mas se não me engano, Juiz de Fora foi a primeira usina hidrelétrica do Brasil, cara. Do Brasil, o Alfield lá trouxe a primeira usina hidrelétrica do Brasil. Inclusive era chamada de Manchester brasileira, né? Era chamada de Manchester. Se tiver alguém de Juiz de Fora, ele pode confirmar isso. Palavra Uhum. Manchester, né? Manchester mineira. Então, Uberlândia, ela acabou crescendo por conta de Sim. Brasília, né? Assim, nós temos, se você olhar para o mapa do Brasil aí, o meio do caminho entre São Paulo e Brasília é Uberlândia. E se você, Uberlândia tem uma importância de conexão tão grande no Brasil, porque se você traçar, pegar um compasso, fincar aqui em Uberlândia, pegar as distâncias entre Belo Horizonte, São Paulo e Brasília, e até Rio de Janeiro, é quase equidistante. É como se Belândia estivesse no centro. Brasília 430, Belo Horizonte, que é a pior conexão que a gente tem é Belo Horizonte, né? Embora seja a segunda maior cidade do estado. A pior conexão que a Sim. gente tem é Belo Horizonte, a estrada é a pior que tem. São Paulo é uma conexão excelente, tanto é que o povo aqui é meio paulistano, meio goiano. É uma mistura entre São Paulo e Goiás. Uhum. São Paulo está 500, BH mais ou menos 500 também, e Rio de Janeiro 600 e alguma coisa, quase 700. Então está mais ou menos no meio. E Brasília a 430. Então está mais ou menos no meio. Por ser essa conexão, aqui acabou virando entreposto de matéria-prima entre Brasília e São Paulo, quando foi construir a capital federal. Tudo de São Paulo saía, parava aqui e seguia para Brasília. Uberaba teria sido isso, mas uma questão política muito bem trabalhada aqui em Uberlândia acabou fazendo isso. Uberaba é uma cidade muito conservadora, assim, das grandes famílias, do Zebu, entendeu? Acabou Uhum. ficando um pouco parado. Uberlândia é uma cidade meio que se abriu às pessoas. Eu gosto de fazer um paralelo assim. São Paulo se abriu ao Brasil. São Paulo tem 4 milhões de nordestinos, né? Queira ou não, é a cidade mais rica do Brasil. Os Estados Sem Unidos dúvida. também é assim. Os Estados Unidos se abriu ao mundo, né? Assim, né? No século XIX, XVIII, as pessoas iam para lá, né? Uberlândia é um pouco disso também, assim. Se abriu. Aqui não existe o uberlandense raiz, assim. As pessoas vieram de fora. E Uberlândia hoje tem 800 mil habitantes, né? É uma cidade que é a segunda maior de Minas e tem, nessas cidades médias é que tem o maior PIB per capita, né? Que você falou, de 50 mil reais. Olha só, você tem comparação de riqueza. Uberlândia tem 800 mil habitantes, 700, 800, alguma coisa assim. Tem um PIB per capita de 50 mil. Juiz de Fora tem 600 mil habitantes, tem um PIB per capita de 25. Então, nós temos coisas aqui, tem dinheiro aqui, né? E uma das coisas que a gente vê é a empresa de telefonia que teve aqui, que foi a primeira privada do Brasil antes da privatização das telecomunicações, que hoje é a Algar Telecom, naquele momento chamava CTBC. A Algar Telecom, ela tem um projeto num bairro, né, a Algar Telecom tem 40 mil funcionários, pra você ter ideia, né? Sim. É a Algartec. Ah, E ela tem um bairro aqui só para implementar tecnologias, vamos dizer, inovadoras, né? Inclusive tem aqueles balões com Wi-Fi. Esse bairro chama Granja Marileusa, para quem quiser googar aí. Mas é o que eu falo assim, é uma coisa muito voltada à tecnologia, porque é uma empresa de telefonia, entendeu? Assim, é uma empresa de telefonia, é um bairro. A ideia é fazer um bairro modelo, vamos dizer assim. É certo. fazer um bairro modelo. Agora, tem uma série de questões. Uberlândia tem a Uberlândia é plana, né? Extremamente plana, né? Então, tem uma Netinha. série de questões que contribuem. Mas eu vou só falar uma coisa em relação à verticalidade que eu mostrei no começo. Pra você ter ideia, no centro aqui, o bairro do centro aqui, a gente chama de Fundinho, é o nome do bairro aqui. O Sim. gabarito máximo desse bairro
é 10 metros. Ou seja, lá não verticaliza. Então, porque se verticalizar lá, entendeu? Então, a legislação tem que agir nesse sentido. Assim. Então, de fato, a legislação aqui age um pouco nesse sentido, de preservar a largura das vias, as calçadas, etc. E você falou um ponto bem interessante sobre a questão das calçadas. Aqui em Viçosa tem um problema muito sério de mobilidade urbana. E o número de carros tem aumentado muito em função do poder aquisitivo, e da facilidade mesmo, financiamento, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de Viçosa no quesito de mobilidade urbana. Você, como arquiteto, estou até saindo um pouco do script do que nós tínhamos combinado, Sem problema. Mas eu queria que você falasse um pouco do que você acha plausível que Viçosa possa adotar medidas para minimizar os impactos. A primeira medida que eu vejo é Sim, aproximar a escola de arquitetura da cidade. Né? sim, Porque uma coisa que eu não falei aqui, e de sim, Melbourne, que dentro do área do Instituto de Tecnologia lá tem um stand da prefeitura. Então, então, assim, a universidade tem esse know-how para fazer isso. Assim, poderia ter um stand da prefeitura dentro da escola de arquitetura, né, e urbanismo, que é o único profissional realmente que pode tá capacitado a intervir no espaço urbano, né? Assim, certo. não que sozinho, né? Mas primeira medida seria essa, assim, de fato. E esse centro que eu penso, que eu imagino, seria um centro muito ligado à informação do espaço urbano de Viçosa. A produção dessa informação. Entendeu? A gente tem. Agora, somente a tecnologia é capaz disso. Agora. Somente a tecnologia permite a gente extrair informação do espaço assim com qualidade. Eu não vou bater na casa das pessoas para saber como é que as coisas são. Hein? As pessoas estão com o celular no bolso. Hein? Será que a gente não pode utilizar isso aí para obter essa informação? Para intervir? Agora, sobre a mobilidade, não é um caso fácil. Ninguém falou que é fácil. Ninguém tem bola de cristal aqui e falar, ó, Viçosa vai ser melhor com o VLT. As coisas não são assim. Eu sou contra tomar decisões com base no eu acho. Entendeu? Eu sou contra tomar com base no eu acho. Porque a gente Certo. muitas vezes não valoriza os arquitetos, a gente acha que os arquitetos só ficam embelezando as coisas, né? Geralmente a gente acha isso. Só que quando a gente vai na Europa, a gente acha massa, né? Acha os espaços massa, acha os edifícios maravilhosos. É porque a profissão de arquitetura é valorizada lá, poxa. Nos Estados Unidos também. Então, assim, aí se entende o valor do profissional de arquitetura, né? Que é um profissional de arquitetura e urbanismo. Né? Então, assim, não dá para tomar decisões a partir do eu acho, cara. Aqui em Uberlândia acontece isso também. A tocha da Olimpíada foi passar numa via aqui e o pessoal embelezou aquela via. Acabou matando o comércio da via, tudo na base do eu acho, porque para a tocha olímpica passar, né? Assim, é tudo na base do eu acho, cara. E o que eu tô falando é que lá em Melbourne as decisões não são tomadas na base do eu acho. A pessoa para tomar uma decisão urbana, para intervir na praça da igreja, até por sinal me falaram que a intervenção é muito bem sucedida, ouvi falar que as pessoas usam mesmo. Essa é a boa intervenção, né? A intervenção é que as pessoas usam, né? Certo. Porque tem várias intervenções que as pessoas não usam, né? Uhum. Me falaram que assim que tem tido uma aceitação muito boa. Então, o meu ponto é o seguinte: nós vamos discutir em cima do quê? Em cima de informação, de dados ou do que eu acho que seja a cidade? Porque ao olhar e ao andar da cidade, a gente não consegue perceber o movimento das coisas, do capital. A gente não consegue, a gente precisa esmiuçar essa informação. Somente através dos computadores. A gente tem tecnologia para fazer isso hoje. Tenho certeza que na UFV também tem isso. E eu acho que essa aproximação para orientar as decisões, ela é muito benéfica. Assim. Eu penso dessa maneira. Lá em Melbourne, é o que eu estou te falando, tem um stand da prefeitura dentro da universidade. E é o que eu Não, gostaria que tivesse aqui também. Assim. essa conexão é de suma importância. Eu tenho um certo contato com a empresa Júnior de Arquitetura aqui. Eles produzem muito Certo, eu material. ajudei a fundar. Ah, é? Eu participei da época da fundação. Não ajudei a fundar, não, mas eu Sim. participei das discussões, das primeiras discussões. Ficando velho, né? Oh, não fala não, porque aí você entrega minha idade. Aí não pode. Pode deixar que eu Mas, vou falar, não.
Graça, assim, queria até tirar uma dúvida. Lá em Melbourne, tem audiências públicas? É um instrumento O tempo todo. que, é, que é eficaz? É sim, porque primeiro que ele é feito pelo celular, né? É feito pelo celular e muitas vezes ele é projetado até no telão lá da praça da Fed Square. A gente tem uma praça famosa lá, várias vezes as pessoas estão lá e estão projetando no telão, cara. Exatamente, as opiniões, as porcentagens, as Fantástico! votações. É, Nossa, é o que eu falo, é uma cidade muito humana, né, cara? É muito de baixo para cima as decisões, eles são tomadas. Nosso mecanismo de eleição, ele é um pouco assim. Eu acho que ele pode melhorar muito, mas de fato é o que a gente tem. O único mecanismo que a gente tem de baixo para cima aqui é eleição, né? A gente pode ir lá e votar, escolher quem que a gente quer, mas depois disso, infelizmente, não tem mais nenhum, né? Eu acho interessantíssimo, assim, lá na praça tem um telão lá, você fica vendo as sim, coisas, é e realmente, fica passando. é realmente uma Ah, audiência pública, né? Porque as dá pessoas estão com o celular publicidade no bolso, né, total. Luana? As É, pessoas, todo mundo tem celular praticamente, né? Até as pessoas mais velhas hoje têm celular. Então, e não, tem não faz internet, sentido não utilizar isso aí. tem, Exato, não faz sentido não utilizar isso aí. e tem internet boa. Aqui o 4G, meu Deus, é um Assim, custo, né? Enquanto aí nós estamos vivenciando, no Japão já existe a indústria 5.0, que vem aí sim. humanizar a internet das coisas. É, é Quando um, eu tive no Japão também. Eu tive no Japão na época sim, que eu tive lá em Melbourne. É o melhor lugar que eu já fui na minha vida, assim. As é pessoas mais mesmo. humanas que eu já vi na minha vida. As pessoas mais humanas que dá vontade de chorar quando você vai embora do Japão, assim. Porque as pessoas, as pessoas. Eu tenho plena convicção disso, assim. As pessoas são boas demais, assim, ajudam. Você chega a pedir informação e te leva no lugar, assim. Impressionante, assim. É, As pessoas são é muito uma cultura, boas. é uma cultura assim, É, totalmente e não é diferente cristã, né? e distante. Não é cristã, né? É, Você vê, né? enfim. Assim, cristianismo não é garantia de que a gente vai ter uma nação boa, assim, infelizmente. Deveria ser, né? As pessoas, as pessoas mesmo, a consciência do todo, assim, eu acho. Por aí. Independente de crenças, né? Eu acredito que o Brasil tem muito que evoluir. Inclusive, eu Sim. queria que você, né, falasse, nós estamos aí num problema tenebroso mundial, que é a pandemia. Quais que são as suas Sim. perspectivas no que tange ao profissional de arquitetura e urbanismo? Bom, as perspectivas são as seguintes. Primeiro que a gente está vivendo um momento especial, se tiver algum estudante de arquitetura ouvindo, alguma coisa assim, ou souber, a gente está vivendo um momento especial no Brasil porque a gente está implementando uma nova tecnologia, que a gente chama de Building Information Modeling, também ligado à informação. Seria um sistema, grosso modo, onde todos os profissionais envolvidos na construção interagem no mesmo modelo. Porque o que acontecia anteriormente é que o arquiteto fazia o projeto, mandava para o engenheiro, mandava para não sei quem, e a quantidade de erros disso estava ficando de uma maneira assim absurda. Se você pegar as obras da Copa do Mundo, é um negócio absurdo assim. O Atlético está construindo um estádio agora em Belo Horizonte, e o custo da cadeira pelo valor do estádio é R$ 8.000. O estádio do Corinthians foi 25 mil há 5 anos antes. Né? Assim, é claro que tem corrupção no meio, que a coisa é pública, mas não é só isso, né? Assim, tem um sistema que permite que isso aconteça também. Então, o Brasil está vivendo um momento de implantação dessa tecnologia que a gente chama de BIM. Né? O CAD, o antigo CAD, famoso CAD, ele está sumindo. E hoje essa plataforma ela é virtual, ela é tridimensional e todos os profissionais interagem nela. Isso Uhum. tem dado um boom muito grande aqui em Uberlândia, porque isso vai virar lei, já tem vários decretos aí, do presidente Bolsonaro sancionou, acho que 2 decretos já, inclusive um agora em abril, e a tendência é que vire lei para todas as obras públicas com mais de 3 mil metros quadrados. Então, assim, a perspectiva profissional é boa. Aqui em Uberlândia não parou, ok? A construção civil não parou aqui, continua. Eu acabei de chegar da obra agora, eu estava na obra agora, então acabei de chegar, a construção civil não parou. Aqui é uma quarentena meio fajuta, assim, as pessoas não estão. É como se quase como se não tivesse quarentena. Tem uns cuidados e tal, mas as pessoas não pararam de ir para a rua, não. Então, assim, a perspectiva é boa. Só que tem que o rombo vai ser muito grande, né? O rombo é 700 bilhões, que o Paulo Guedes falou, né? Então, ele acaba atingindo o consumidor final. Então, eu acho que num primeiro momento não vai ter esse impacto, não. O mercado está aquecido, mas num segundo momento eu acho que vai ter.
quando o consumidor final parar de comprar, né, vamos dizer assim. Mas a Selic está baixa, daqui a pouco o governo vai começar a incentivar, a empurrar dinheiro e financiamento nas pessoas para tentar voltar, né? Mas vai ser difícil pagar o que aconteceu, assim. Vai ser difícil e longe de mim questionar as medidas dos infectologistas. Não é isso, não. Eu estou dizendo que realmente vai ser difícil, a gente vai sentir. No primeiro momento, acho que não, mas depois eu acho que vai sentir. Inclusive, assim, eu queria aproveitar aqui, né? A gente tem mais 10 minutos aí. Tá, por Se alguém tiver favor. alguma pergunta, pode intervir. Mas assim, nós temos esse laboratório, né? Eu vim para cá em 2017. Montei esse laboratório, né, aqui na UFO, e é um laboratório que tem 3 anos, mas a gente tem uma conexão muito grande com o mercado aqui, entendeu? Então, eu sou orientador de mestrado, eu sei que aí tem uma escola de arquitetura muito boa, que tem mestrado e doutorado, nós nem temos doutorado ainda. Longe de mim querer roubar os bons alunos daí, viu? Longe de mim. Mas nós, assim, nós temos interesse, assim, nos alunos que tenha facilidade com computação, que queira trabalhar dentro dessa nova realidade, porque a gente tem muita tecnologia vindo por aí. Particularmente, eu acho que a tecnologia vai transformar completamente o jeito da vida das pessoas. Eu estava discutindo ultimamente sobre uma tecnologia chamada de WebVR, que a Mozilla tem desenvolvido para tornar todas as páginas da internet uma realidade virtual aumentada, né? Isso vai mudar completamente o jeito que a gente navega na internet. Vai mudar completamente, assim, vai mudar completamente o jeito que a gente navega na internet. Hoje a internet são links, né? A gente vai entrando num link, saindo do outro. Isso vai mudar completamente. E falando assim de uma maneira mais profunda, uma mudança mais profunda, seriam talvez a mudança do 0 e 1, que hoje a base da computação é 0 e 1 ainda, né? Mas já se tem pesquisa sobre o qubit, sobre a computação, de tornar isso um mecanismo de storage information, de armazenamento de informação muito maior. E isso vai fazer nossos celulares todos ir para o lixo, assim, nossos equipamentos, né? De qualquer maneira, sim, essas novas tecnologias, aqui no laboratório a gente já trabalha com realidade virtual e aumentada. Eu convido vocês para entrar no site, pode acessar aí do celular, tem conteúdo para tá ajustado para celular, é o www.informa3d.xyz. Pode seguir o nosso Instagram, nós temos vídeos lá de realidade aumentada, questões que a gente testa lá em relação à precisão da realidade aumentada, que hoje vai entrar com tudo, né? Os óculos aí. Eu acredito que a nossa navegação vai virar alguma coisa do tipo óculos, sabe? Eu acho que vai acontecer alguma coisa nesse sentido aí. Então eu convido vocês aí para entrar no site. Claro que a UF também está parada, né? Mas a gente tem nossa seleção de mestrado, temos muito contato com as empresas, os profissionais que saem daqui saem empregados. Claro que se, né, tiver os conhecimentos necessários, tem muito emprego aqui ainda, que eu estou falando, tem muitas empresas, o BIM já está instalado, assim, está em processo de instalação, mas que demora algum tempo, mas tem muitas empresas aqui com nível, a Planege em especial é uma empresa que já é 7D, BIM, com certeza. Então tem muita oportunidade, às vezes é estudante de arquitetura aí, quer respirar novos ares mesmo, né? Pode vir para cá, pode vir estudar comigo aqui, pode vir fazer mestrado comigo aqui, que a gente vai passar bons momentos aqui. Gonna have a good time com a computação. Disso aí eu não tenho dúvida. Nós ainda temos um tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre os serviços que você oferece, né, nesse laboratório. E veio uma pergunta aqui através do WhatsApp, se você trabalha com Big Data, e para falar um pouco do que se trata, por favor. Sim, o Big Data, né? Aliás, todas essas questões urbanas que a gente está mostrando aqui, elas estão ligadas a Big Data, né? Eu trabalho com Big Data, sim. Aqui, o que eu mostrei aqui não é uma linguagem de programação bem, assim, fraquinha, vamos dizer, que os arquitetos têm usado muito, chama Grasshopper, né? Grasshopper e Rhinoceros. É claro que isso não é uma linguagem de programação profissional, né? Para eu criar uma plataforma, não é isso. Mas ela permite uma visualização rápida. Sim, trabalho porque os dados do espaço urbano, igual eu estou falando muito em buscar informação, mas isso geralmente é muita informação. Nós não estamos falando de computadores, microcomputadores, não. Nós estamos falando de muita informação. Então eu trabalho com Big Data aqui, mas por enquanto de uma maneira assim, mas se a pessoa perguntou, talvez ela vai entender, mais em tom de listas, assim, computação do tipo listas em Python.
C++, C Sharp, mas não assim entrando, né, em grandes bancos de dados. São bancos de dados grandes, mas não grandes o suficiente para dar conta de Uberlândia, entendeu? Mas são experimentações. São experimentações. Trabalhamos então. Respondendo aí rapidamente sobre os serviços, vamos dizer assim, as pesquisas que a gente faz pesquisa aqui, né? E pesquisa junto com as empresas. A primeira coisa que a gente tem aqui, preocupação minha, é tornar a universidade um ambiente propício para as empresas também. Porque eu acho que existe uma dicotomia muito grande, o pessoal acha que o professor não tem nada a ver com as empresas e vice-versa. O cara da empresa acha que o professor é um burocrata da pesquisa científica, muitas vezes e o contrário também é ruim. O professor acha que o cara da empresa é um chão de fábrica que não merece consideração. Então, assim, aqui não. Nossas pesquisas todas têm que ter um pé na realidade e, em geral, as empresas orientam junto, que é algo que eu vivenciei lá em Melbourne, né? Eu desenvolvi algo lá, não vou entrar nesse mérito agora, mas as empresas estavam juntas. Então, o que a gente faz aqui, ó, trabalhamos com Building Information Model, que é essa plataforma que eu falei, trabalhamos com qualquer coisa relacionada à computação e arquitetura, aqui a gente abarca, mas principalmente design paramétrico, generativo, responsivo, adaptativo, né, que são respostas dos algoritmos para as coisas, muito Build Information Modeling, fabricação digital é um negócio que começou, mas agora está meio caindo de moda, na arquitetura, assim, virou mais nível de prototipagem mesmo. Então, muita computação, qualquer coisa envolvendo computação e realidade virtual aumentada demais, assim, muito mesmo. Meus alunos estão trabalhando muito com isso mesmo. Dá uma olhada no meu Instagram lá, tem até um vídeo de uma realidade aumentada que o menino fez no quarto dele, porque tá na hashtag UF em casa, né? Assim, não pode sair de casa. Dá uma olhada nesse vídeo que é surpreendente, assim, um menino de 19 anos, assim. Então é surpreendente. Qualquer coisa envolvendo tecnologia, se eu não souber, eu aprendo, tá bem? Não tem isso a gente trabalha com tudo que pintar aqui. A Não gente é quer os bons o... alunos, assim, a gente quer os bons alunos. Sim. Isso não é o Mas além disso. problema, né? Não, isso não é o problema, não. Bom, eu queria aproveitar esse tempinho também para cumprimentar meus colegas que estão aí. Eu só vim entrando rapidamente, peço desculpas não ter falado com vocês, porque eu estou raciocinando e falando. Mas João Paulo, meu grande amigo aí, Rogério também estudou comigo na época de colégio. Eu sei que eu fui uma criança problemática, um jovem muito. Eu tinha muita energia, né? Tenho até hoje. E é até engraçado que a minha esposa é extremamente quietinha. Minha esposa é oftalmologista, faz muita catarata, então ela tem que ter, assim, muita precisão, né? E ela é muito caladinha, muito na dela, assim, e eu sou o contrário. Acho que é por isso que a gente se Equilíbrio. adequa bem. Então, se equilibra bem. Então, mandar um beijo para ela também, que está online aí. Está online e está aqui na sala cozinhando alguma coisa que eu não sei. Eu acho que é um guacamole. Amor, beijo, te amo. E para os meus amigos também, né? Mandar um abraço para eles aí, dizer que eu morro de saudade de Viçosa. Meu pai ainda mora aí no bairro de Ramos. Sim. Então eu sei muito de Viçosa pela boca dele, né? Então eu acabo sabendo muito a partir dele. E espero poder acabar logo essa pandemia para poder visitar meu pai, né? Minha mãe já faleceu, visitar meu pai, minha família e todos vocês aí, que quem é de Viçosa que não mora aí, morre de saudade daí, viu, Lana? Morre de saudade. Mas morre Viçosa, mesmo, assim. Viçosa, O dia que eu cheguei da Austrália, Viçosa. quando eu cheguei da Austrália, que eu cheguei ali na Marechal Castelo Branco, eu pensei assim naquela música do Caetano, assim, o mais distante do errante navegante, quem jamais te esqueceria. Eu jamais esqueceria, Viçosa, assim, jamais. Que ótimo, André. Inclusive, meu pai trabalhou com o seu. Falei que eu ia fazer a live Ah, hoje claro. contigo. Ele pediu para mandar um abraço para o seu pai, apesar de sermos vizinhos, vejo seu pai não com tanta frequência quanto gostaria. Queria agradecer imensamente de você, aí, ó, do Imagina, Bardo e o adorei. Deu. Ô, João, do Ah, começo Badildeu, poxa, que saudade do Badildeu, hein? do Deu, Desculpa, todo firme e mundo. forte. Zé Colmeia ali cobrindo. Saudade desse povo aí Continua também. aqui. Saudade. Melhor coxinha do Brasil. Torresmo de barriga. Isso. Vamos lá, marcar de lá, hein, Johnny? Olha o Rogério falando. Tinha mesmo, Rogério. Mas, enfim, André, muitíssimo obrigado Tá pelo bom. conteúdo. Que Deus abençoe. Tudo de bom. Sinta-se abraçado. Parabéns pelo belíssimo Tá trabalho, por bom. ter tanto conhecimento. E eu queria que
você deixasse um abraço para uma nossa amiga, Ana Paula Cardoso Gomide, que esteve... Posso falar o apelido dela? Não vou falar o apelido não, mas o apelido tá aqui na minha cabeça, tá, Ana Paula? Tá, beijo pra você. A Paula já me mandou uma cartinha de amor uma vez, inclusive. Beijo, beijo. Um abraço, André. Não fala o meu apelido, não. Tchau. Beijo. Encerrando aqui, gente. Vai. Obrigada. Até.